Cristo, graça e paz. Hoje nos reunimos na casa do Senhor para celebrar um culto a Ele, que é o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso Santificador. Mas também para dar graças pela vida e pelo ministério do pastor Paulo Gerhard Pitt, nosso pastor. Como igreja, cremos que a morte não é o fim, mas o início da verdadeira vida na presença eterna de Deus, o Criador. Desde os tempos antigos, os cristãos não apenas lembravam daqueles que partiram, mas celebravam a entrada destes irmãos que partiram na glória eterna, o que nós chamamos de dias natalis, o dia do novo nascimento para o reino dos céus. Então, desde os primeiros séculos, os cristãos lembram deste dia de passamento para o reino eterno. Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos, mencionava isso na prática quando falava dos mártires. E Santo Agostinho reforçou essa tradição, chamando o dia da morte dos santos de seu verdadeiro nascimento para Deus. Portanto, podemos, nessa noite, com tranquilidade, celebrar a memória do nosso pastor Paulo Pitt. E ao recordarmos a vida e o ministério do pastor Paulo, fazemos isso à luz das palavras que o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 29, falando de Epafrodito, diz assim aos Filipenses: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai a homens como esse. E Paulo ainda diz em Romanos 13, versículo 7, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Então hoje nós também vamos honrar a memória do pastor Paulo, que dedicou sua vida e ministério ao Evangelho, servindo com fidelidade ao Senhor e à Igreja. Seu testemunho de fé permanece entre nós, e hoje, em comunhão, nos fortalecemos nessa esperança que temos em Cristo, que disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que este culto seja um momento de gratidão, de consolo e de renovação da nossa fé no Cristo ressuscitado, que nos une em vida e na eternidade. Amém. Vamos cantar. Eu vou convidar para a gente cantar todo mundo junto, sem a parte do oficiante, tá bom? Yeah.
utilizar uma liturgia preparada especialmente para hoje à noite, está projetada, identificando-se a parte do oficiante e a parte da congregação. Em nome do Pai, que criou os céus e a terra, e que por sua graça um dia fará nova toda a criação. Louvamos ao Pai, o Criador de todas as coisas. Em nome do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, vencendo a morte em nosso lugar. Louvamos a Cristo, nossa ressurreição e vida. Em nome do Espírito Santo, que santifica os cristãos e os mantém na verdadeira fé. Louvamos ao Espírito Santo, nosso Consolador e Santificador. Em nome do Deus Triuno, a quem pertencemos agora e por toda a eternidade. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Nós vamos confessar os nossos pecados. É a morte o sinal mais claro do pecado da espécie humana, que se afastou de Deus. Mas em Cristo, Ele nos trouxe novamente para perto dele. E nos deu a oportunidade de, sempre que tivermos um momento disso, de pedirmos perdão. E no culto, nós iniciamos o culto justamente com uma confissão de pecados. Nós vamos fazê-lo responsivamente com uma oração de confissão dos pecados que está projetada. Senhor Deus, concedeste-nos a vida para usufruí-la em amor, justiça e santidade, em comunhão contigo e com o nosso próximo. Mas o pecado presente em nossa vida nos afasta desse propósito, levando-nos a viver distantes de Ti e sem verdadeiro amor ao próximo. Temos desperdiçado dias preciosos em coisas sem propósito. O que seria de nós se fôssemos chamados repentinamente diante do Teu tribunal com toda a nossa culpa? Muitas vezes vivemos como se não houvesse responsabilidade diante de Ti e como se não houvesse um juízo final. Senhor, compadece-te de nós e perdoa-nos. Tem paciência conosco e livra-nos da ignorância espiritual. Sara a ferida que abrisse o nosso coração e ao mesmo tempo ajuda-nos a pensar e a nos preparar para a nossa própria morte. Cria em nós um coração puro e dá-nos espírito novo e firme. Dá-nos a alegria da Tua salvação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, único e suficiente Salvador, que ressuscitou, vive e reina contigo eternamente. Amém. Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Jesus é a verdade. Por isso, ao confessarmos os nossos pecados, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo. Perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade por meio de Jesus Cristo, que não tem nenhuma culpa e se deu a si mesmo para salvar a todos. Ele nos defende diante do Pai. Se assim crês, teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? A congregação agora vai ouvir o coral da congregação de São João Batista, que tantas vezes foi dirigida pelo pastor Paulo, agora vai cantar um hino de autoria do pastor Paulo que fala sobre perdoados e instruídos. Comentar rapidinho. Tem uma palavra bíblica que diz: se vivemos, se morremos, somos do Senhor. Inspirado talvez nesta palavra e em outras tantas, o pastor, também compositor, artista, colocou seus dons ao serviço da igreja, de Deus, e compôs essa canção, arranjou, colocou letra, corrigiu, fez tantas mudanças ao longo dos meses e ensaiou com o coral.
Então essa canção, essa música foi feita para louvar a Deus e para instruir a cada um de nós na palavra do Senhor. Ele nomeou a música como Viver na Graça do Senhor. Por isso eu lembrei dessa passagem bíblica que diz: se vivemos, se morremos, somos do Senhor. Irmãos, boa noite. Esperamos perdão, vida e paz. Como é bom terminar uma canção assim, sabendo que o nosso coração, alicerçado na palavra, se deleita e espera por isso. Nunca percamos esse desejo, esse amor e essa certeza. Quero convidar a todos para partilharmos o Salmo 91, do versículo 1 ao 13, eu vou ler os versículos ímpares e convido a congregação a fazer a leitura dos versículos pares, que também está em negrito. Coloquemos de pé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Só
Você diz: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Podem se assentar. Quero convidar agora as crianças que estão aqui conosco. Já vejo Thales aqui. A nossa menina que está com raiva, mas só aqui na camiseta, né? Não está com raiva. Quem mais? Tem gente na escolinha? Já tem gente na escolinha. Muito bem. Aqueles que nos visitam nessa noite, é importante que saibam que nesse momento do culto, as nossas crianças se dirigem aqui a uma sala ao lado para ter o seu momento de culto da forma infantil. Serão acompanhados pela professora e depois, ao final do culto, retornarão aqui para esse ambiente para encontrar com os seus pais. Como nós sempre fazemos, já que você sentar, eu vou sentar também. O pastor fica cansado também. Oi, tudo bem? Alô, ontem começou para a escola, né? Que bacana, o professor dela, que coisa linda. Meus queridos, Jesus certa vez disse: deixem vir a mim os pequeninos, porque esses aí é o reino dos céus. Nós possamos sempre nos lembrar dessas palavras. Essas palavras também, como o nosso querido pastor Paulo, elas ouviram muitas vezes, orientadas as professoras pelo pastor Paulo nessa congregação. Muitos deles cresceram aprendendo as músicas compartilhadas pelo pastor Paulo, ensinadas pelas professoras, e assim desde pequeno essa fé vai se tornando uma planta que com certeza já está produzindo e produzirá para a glória de Deus e pela graça de Deus a 60 e a 100. Vamos falar com Deus em oração? Vamos juntar nossas mãozinhas, fechar os nossos olhos e, por favor, repita comigo. Querido Papai do Céu, este é o momento de escutar a Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para guiar o meu caminho. Que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, conhecer mais do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, professora, que Deus te abençoe. Abençoe a cada um de vocês também, crianças. Parece que já tem uma turminha lá esperando também, tá? E nós aqui, convido a todos para nós louvarmos a Deus com a próxima canção, pois na sequência nós iremos ouvir a Santa Palavra de Deus. Sempre ouvir a
e irmãs, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nosso irmão, pastor Paulo, pregou esta palavra, levou esperança aos enfermos e força aos cansados. E nós continuaremos firmes nesta palavra, pois é a verdade que nos conduz à vida eterna. Que nossos corações estejam abertos para ouvir e viver segundo a santa vontade de Deus. Fala, Senhor, pois teus servos ouvem. Amém. Amém. Quero convidar aqueles que assim podem a levantar-se para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho, que está registrada em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Lucas 4, 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar para quem eu quiser. Tudo isso será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Até aqui as palavras do Evangelho. Podem se assentar. Convido a todos, em preparação à mensagem de hoje, para cantarmos a próxima canção.
desse hino, ela termina com a frase: quando o diabo me tentar. Esse hino foi escrito, pastor Provérbios, pelo Paulinho. E olha que coincidência, né? O Paulinho não sabia o que a gente iria falar hoje à noite, mas ele escolheu uma música em que expressa justamente o amor de Jesus por aqueles que são tentados. Esse é o tipo do assunto, as tentações de Jesus e as nossas tentações, que talvez uma pessoa mais experiente pudesse falar, porque ele é um assunto tão especial, tão importante para a nossa vida cristã, que talvez eu preferiria ouvir aqui uma pessoa de uns 80 anos falando sobre isso, porque esse é o tipo do assunto que a gente não é ensinado pela letra, é um assunto que Deus nos ensina através da vida, as tentações que nós sofremos em nosso viver. Hoje eu optei por seguir esse modelo para a gente olhar um pouquinho sobre as tentações de Jesus, e eu vou apresentar para vocês um Jesus que não está dando uma receita para nós de como enfrentarmos as tentações, mas de como ele ter vencido as tentações é importante para a nossa vida e para o nosso futuro, a nossa eternidade. Então o texto é de Lucas 4, 1 a 3, eu vou dar uma passeada inicialmente nos textos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Veja, quem conduziu Jesus ao deserto não foi ele, não foi o diabo. Quem conduziu ele ao deserto foi o próprio Espírito Santo. E ele fez isso depois do batismo. A relação que nós já podemos fazer é que quando nós somos batizados, nós recebemos a Jesus. E quando nós recebemos a Jesus, nós vamos ser tentados, ou Jesus vai ser tentado em nós. A primeira tentação, o diabo disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. E se a gente quiser completar lá o texto do Deuteronômio, a gente pode completar: ele não só viverá de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que será que tem de errado com isso? Por que Jesus simplesmente não atendeu ao diabo e disse: beleza, você quer que eu transforme essa pedra em pão? Eu vou fazer isso aqui. Mas Jesus não fez. É porque ele não precisaria mostrar que ele é o Filho de Deus fazendo algo como isso. E principalmente, Jesus não poderia ser conhecido como o Rei do Pão, por exemplo, que dá pão simplesmente para todo mundo. Ele precisava ser reconhecido e crido como o Rei eterno, o Senhor Jesus, cuja glória ele recebeu não com grandes realizações, mas com o sofrimento e a morte na cruz. Talvez vocês não lembram agora, mas eu lembrei agora da palavra de Isaías 53, quando o profeta falou: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, pelo sofrimento e morte de Jesus, nós hoje recebemos o perdão. Por isso Jesus teve que ser firme com o diabo e falar: não, Senhor, você não vai me tentar a ponto de eu negar o caminho que Deus propôs para mim. Eu vou continuar firme no caminho da salvação, que é o caminho da cruz. Interessante, vocês lembram, né? Quando o diabo tentou Adão e Eva, né, em Gênesis, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Vejam, duas coisas parecidas. O diabo tentando Adão e Eva pela comida, pela boca. Agora, Jesus sendo tentado pelo diabo também por causa da comida. E aqui eu quero antecipar uma coisa que talvez eu vá falar depois. Teve um autor, um teólogo dos tempos antigos, que disse que Jesus enganou muito bem ao diabo. Porque quando o diabo chegou para Jesus, ele deve ter pensado: eu vou fazer ele cair como caiu Adão. Só que nesse Jesus,
estava presente o homem e era o Deus que ele estava tentando. Era o próprio Deus que estava sendo tentado ali. E por isso o diabo teve que ouvir essa primeira resposta. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sobre essa primeira tentação, qual que foi o objetivo do diabo? Ele foi seduzir a Jesus a simplesmente repetir o maná, lá que o povo de Deus no Antigo Testamento comia pão e carne e se tornaram rei do pão. Ele pensou, não, eu vou dar pão para todo mundo aqui, está resolvido. Mas não era para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade através da sua morte e da sua crucificação. Por isso que o diabo o tentou. E sempre se pega um outro caminho. E Jesus falou, pode ficar quieto no teu canto. Eu não vou me deixar seduzir, assim como Adão deixou-se seduzir junto com Eva. Ele precisava superar essa tentação e continuar o caminho da salvação de Deus. Por vezes a gente não entende algumas coisas que Deus faz na nossa vida e na vida através de Jesus. A gente não consegue entender completamente por que realmente Jesus foi tão duro com Satanás e não abriu mão daquilo que ele precisava fazer, que era tomar o caminho da cruz e morrer por nós lá. Assim, com essa primeira vitória, Jesus pôde dar pão para alimentar 5.000 pessoas e partir o pão da Santa Ceia. Essa primeira vitória de Jesus sobre Satanás fez com que ele pudesse alimentar uma multidão. Faz com que ele possa nos alimentar hoje, porque ele é Deus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Faz também com que hoje nós possamos receber aqui no pão e no vinho o próprio Jesus, porque ele venceu o diabo na tentação. A segunda tentação. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Como é que Jesus chama o diabo? Ele é o pai da... Que mentira o diabo estava querendo aplicar para Jesus. Esses reinos todos são meus, eu posso dar a quem eu quiser. E aí Jesus respondeu para ele: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Isso lembra a tentação lá no Éden. Olha o que o diabo falou para Adão e Eva: se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecidos do bem, conhecedores do bem e do mal. Que mentira o diabo aplicou para Adão e Eva. E infelizmente, como seres humanos, eles caíram. Que mentira o diabo estava querendo aplicar em Jesus. E Jesus falou: não, você é um mentiroso, você não tem nada. Você não foi capaz nem de dar aquilo que você prometeu para Adão e Eva lá no Éden. Você prometeu para eles que eles não iriam morrer. Você prometeu para eles que eles seriam conhecedores do bem e do mal. E foi justamente o contrário que aconteceu. Por causa daquele pecado, nós temos que hoje sofrer as consequências da morte. Sobre a segunda tentação, Adão e Eva perderam a referência a quem deve honra e glória. A honra e glória é para o Senhor Jesus. E eles deram a honra e glória, deram credibilidade às palavras de Satanás. O diabo quis fazer o mesmo, roubando a glória e a autoridade de Jesus antes do seu sofrimento. E ali que estava o problema. É ali que a tentação de Jesus acaba sendo o nosso consolo. Ele teve que passar pelo sofrimento para ser o rei da glória. Mas a glória e a autoridade de Jesus vem pela sua obediência e morte na cruz. Não sei quantos de vocês já experimentaram na vida de vocês pescar peixe. Vocês colocam no anzol de vocês, aquele jeito mais primitivo de pesca, vocês colocam lá uma isca. Aí você joga na água, o peixe acha: uma minhoquinha aqui para mim, vou me alimentar dela. E o anzol cata o peixe. Teve um pai da igreja que escreveu assim,
que Jesus se apresentou como uma isca como ser humano. E o diabo pensou, mais um ser humano para eu fazer cair a fé. Mas aí ele foi e queria engolir Jesus na sua tentação, e ele enroscou na divindade de Jesus. O anzol representando ali a divindade de Jesus. Jesus não caiu porque ele ficou firme e ele era Deus. A terceira tentação. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece na pedra. É o texto do Salmo 91 que nós lemos antes. Mas é interessante, o diabo, não sei se ele esqueceu, se era um pouco esquecido, ou ele não queria falar isso, mas ele deixou fora uma parte do Salmo. Ele deixou fora: em todos os teus caminhos os seus anjos dará respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Além de ser mentiroso, ele ainda se faz de esquecido e deixa de falar toda a palavra de Deus. E aí a resposta de Jesus também foi dita: não ponha à prova o Senhor teu Deus, não tente ao Senhor seu Deus. O povo no Antigo Testamento tentou a Deus. Vocês viram, Adão e Eva caíram em pecado, mas o povo todo caiu em pecado. E esse texto do Salmo 78 mostra uma das coisas mais horríveis que o povo fez. Durante o dia os guiou com uma nuvem, e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Na pedra faz brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse dito. Se vocês quiserem ver o quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele é bondoso, leiam o Salmo 78. Vocês vão ver o quanto o povo de Deus aprontava, o quanto o povo de Deus era ingrato, o quanto o povo de Deus tentava Ele, e mesmo assim Deus os tratava com bondade, mesmo assim Deus os tratava com misericórdia. Irmãos, será que você e eu estamos nesse mesmo barco de Adão e Eva e do povo de Deus? Será que estamos ou não? Sim. Nós estamos no mesmo barco. Nós cedemos às tentações. O Adão em nós é o Adão pecaminoso. Por vezes nós expressamos ingratidão, por vezes nós somos tentados a achar que Deus não nos ama, por vezes nós somos tentados a não dar seriedade devida a ouvir a palavra de Deus, ao pecado. Nós também sofremos com as tentações. Adão e Eva foram seduzidos e cederam na tentação e ficaram com medo de Deus depois. O povo caiu na tentação e se rebelou contra Deus, mesmo Deus dando as bênçãos para ele. Só que Jesus não. Jesus não cedeu à tentação. Ele foi o Filho de Deus obediente. Ele nos representou ali. Como o novo Adão, ele foi o nosso representante ali. Mas ele precisava ser Deus também, para vencer definitivamente o diabo. O diabo é uma entidade que nós não sabemos exatamente onde está. E eu não sei também nem por que ele ainda age na nossa vida. Porque Jesus Cristo venceu na cruz, Jesus Cristo venceu nas tentações. Mas por algum motivo ele continua ao redor do mundo, a rodear o mundo e a tentar a gente a cair da fé, a desistir do caminho cristão, a desistir de levar a sério a palavra de Deus. No Pai Nosso nós oramos: não nos deixes cair em tentação. Veja, nós não pedimos fiquemos sem a tentação, mas a gente pede
para que nas tentações a gente não caia, que a gente não ceda às tentações. E aí, se a gente quiser resumir de uma outra forma isso, a gente simplesmente está pedindo para Deus, na jornada desta vida, não permita que eu me desvie do caminho, cedendo à voz do tentador. Pai, não deixa a gente se perder. Pai, não deixa a gente se perder. Na hora que a gente estiver orando o Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, a gente simplesmente poderia lembrar: não deixa a gente se perder, não deixa. Só Tu podes nos manter nesse caminho, no caminho cristão, no caminho da fé cristã. O que é uma tentação? Tentação é um tipo de ataque à pessoa que tem Jesus Cristo em seu coração. Um batizado em Cristo sofre com as tentações. Quem não é batizado não vai sofrer com as tentações, porque não tem Jesus. Mas aquele que tem Jesus, esse é tentado, porque na verdade não somos nós os tentados, mas Jesus Cristo é tentado. Romanos 6,4 nos fala: pelo batismo nós fomos sepultados com Ele em sua morte, a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. Irmãos, quando a gente fala em batismo, a gente muitas vezes relaciona o batismo com a recepção da fé e a recepção do Espírito Santo. É verdade isso. Nós recebemos a fé e recebemos o Espírito Santo, mas eu creio que no batismo realmente o que acontece é que nós somos mergulhados na obra de Jesus. Nós somos sepultados com Ele na sua morte, mas também ressuscitados para uma nova vida. E aí nós passamos a ser filhos. E como filhos nós somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Ele. Porque como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós sofremos com Ele, para que também sejamos glorificados. Sofrimento, meus irmãos, é a tentação. A tentação que está aqui. Batizados em Cristo, nós estamos mortos para o pecado. O pecado não nos condena mais. Nós somos salvos. Somos ressuscitados para uma nova vida. Mas nós também sofremos. Sofremos com as tentações. E temos responsabilidade com a nossa vida cristã. Uma vez Lutero respondeu, aliás, Lutero usou essa expressão numa história antiga que ele viu. Um irmão perguntou para o outro: tem jeito de não ser tentado? Meu irmão, você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que façam um ninho nos seus cabelos. É uma expressão simples, mas que simplesmente quer dizer: nós não vamos ficar livres das tentações, mas elas não precisam nos derrubar. Elas não precisam nos afastar do caminho da fé, do caminho da vida cristã. Que tipo de tentação nós sofremos em nossa vida? Nós não temos tanto tempo aqui hoje, mas se eu perguntasse e vocês pudessem falar um pouquinho, eu tenho certeza que nós teríamos várias respostas sobre o que vocês entendem por tentação. O que é ser tentado? Eu vou tentar resumir um pouquinho em dois tipos de tentações: as tentações espirituais e as tentações carnais. As tentações espirituais é quando nós achamos que não precisamos de Deus. E o diabo a toda hora quer nos tentar isso. Então, para que Deus? Leva a tua vida. Você é autossuficiente, você tem poder, você tem tudo o que você precisa. Por que você vai precisar de Deus? É a tentação da autossuficiência, de achar que eu sou mais eu não preciso de Deus. A segunda tentação é o desespero. O Lutero disse que essa é a tentação mais perigosa. De novo, eu poderia perguntar para vocês. Eu sei que alguns de vocês responderiam, mas alguma vez na vida de vocês já se sentiram indignos de receber o perdão de Deus? Vocês pensaram assim: nossa, eu sou indigno de ir na Santa Ceia, eu sou indigno de orar, eu cometi um pecado tão grave. Essa também é uma tentação.
E Lutero disse que essa é a mais perigosa, quando a gente começa a duvidar do amor de Deus, da graça de Deus revelada em Jesus. E por isso, e de outro jeito, Lutero diz: quando você se sentir pecador, quando você achar que cometeu muitos pecados na sua vida, não conversa com o diabo, não dá mole para ele, conversa com Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Rei da Glória, Ele é o nosso Salvador. A outra tentação é você não levar a sério a vida cristã, é cometer pecados. Isso não é tão importante na minha vida, levar uma vida honesta, procurar perdoar o irmão, pedir perdão. A gente acha que o pecado é a coisa simples, mas nós somos filhos batizados, nós temos um compromisso também com Deus. Nós vivemos na alegria do perdão, mas também no compromisso com a vida cristã. Então essa é uma outra tentação que o diabo quer colocar em nossa vida e pensar: não precisa se preocupar com a vida cristã, deixa isso para outra hora. E o outro tipo de tentação é a tentação que talvez nós mais sofremos. Talvez o nosso querido pastor Paulo sofreu, a família dele sofre. Quando nós sofremos e não conseguimos ver um Deus amoroso, e nós perguntamos: por quê? Por que Deus chama algumas pessoas tão cedo? Por que crianças ficam doentes? Por quê? Essa, para Lutero, é a maior tentação. A mais perigosa é achar que Deus não tem a graça do perdão. E a maior é achar que Deus não me ama. Quantas vezes a gente ora para Deus e pede que Deus nos atenda, porque nós acharmos que isso vai ser melhor para nós, e Deus simplesmente parece que está em silêncio. Parece como se Ele fechasse a porta e trancasse a porta e nós ficamos lá falando: Deus, me dá essa bênção, e Deus não fala nada. E nós pensamos: será que Deus não vai me atender? Será que Ele não quer me atender? E nós passamos a duvidar da Deus. Mas, irmãos, como filhos amados de Deus, nós sofremos essas e outras tentações, porque nós somos filhos batizados em Jesus. Se nós nos fiarmos em Adão, nós vamos cair. Mas se nós fiarmos em Jesus e na sua presença em nossa vida, nós vamos sair vitoriosos, porque Jesus foi vitorioso sobre Satanás. Seja a tentação ao pecado, seja a tentação da autossuficiência, seja a tentação do sofrimento, em meio às dores, em meio às depressões que todos nós vivemos. Aqui eu quero abrir um pequeno parênteses para dizer que existe uma coisa muito ruim que acontece na sociedade hoje, que as pessoas dizem para nós que nós temos que ser felizes sempre, e não admitem que a gente possa sofrer um pouco, viver uma vida também de amargura, de tristeza. Quando Deus permite isso em nossa vida, Ele quer formar a gente em pessoas melhores. A gente não pode exceder as tentações e ficar firme em Jesus. O fato é que com Jesus nós temos paz na guerra e podemos ter guerra na paz. Um bom marinheiro não se forma com tempo bom. No passado eu vi um documentário de um navio que estava vindo do Rio de Janeiro para atender as vítimas da enchente aqui. E aí uma das tripulantes era uma aluna a se tornar um grau maior na marinha. E aí o professor, a repórter perguntou para o professor: é melhor o mar estar calmo ou o mar estar mais violento nessa viagem? Aí ele respondeu: o bom marinheiro não se forma no tempo bom. Deus permite tentações em nossa vida. Deus permite tempos ruins em nossa vida, ondas bravas e altas em nossa vida. Não porque Ele não gosta da gente, mas porque Ele quer que a gente confie unicamente em Jesus
e nele perseveremos firmes, para que assim como Ele próprio, nós fiquemos firmes na nossa fé. Vocês podem ter certeza, eu já quantas vezes nesse caminho eu já desviei para cá, já desviei para lá, e acontece isso com vocês também. Mas Jesus vem e me coloca de novo no caminho, coloca cada um de vocês no caminho. As tentações de Jesus não são uma receita para a gente vencer as tentações. Ele quer dizer para a gente que nós podemos ficar firmes em Jesus, porque Ele vai estar junto com a gente. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, livra-nos do malvado, do tentador, do diabo. Se a gente quiser falar isso em alemão, erlöse uns von dem Bösen. Livra-nos desse bravo. Ano passado eu li essa expressão, não sei aonde, do peso. E aí eu lembrei de quando eu chegava em casa, às vezes meu pai estava com a cara meio fechada, eu ficava perguntando, ou pensando assim, Papa Spesenwein. Eu pensei, mas no alemão tem essa expressão Besen também para falar do diabo, do bravo, do maligno. Livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, deixa eu ficar no caminho, Pai, mas livra-nos do mal, livra-nos do bravo, livra-nos do Besen, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. A glória não é do diabo, não é nossa, é de Jesus. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu poder. Pois naquilo que Ele, Jesus, mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, vocês podem não lembrar nada do que eu falei hoje aqui, mas eu garanto para vocês que Deus me ensinou a viver isso na minha vida e eu desejo que todos vocês possam viver isso na vida de vocês. Vamos aí em conjunto a esse versículo bíblico? Pois naquilo que Ele, Jesus, mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que estão tentados. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão vivendo esse cruel luto da perda do pastor Paulo e outros irmãos que nos precederam, que nós fiquemos firmes em Jesus para seguir firmes nesse caminho na glória de Deus. Deus os abençoe. A gente falou bastante de fé, né? Que é importante para vencer as tentações. Mas de que fé estamos falando? Né? Não é fé no indivíduo, mas é a fé nesse Deus tudo. E eu vou convidar vocês agora a ficarem em pé para a gente confessar essa fé no Deus tudo com as palavras do poeta apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos
para o nosso momento de ofertas. Convido então aos presentes que desejamos dizer a sua oferta ao altar. Aqui no caso do Filácio, não tinha uma música selecionada. O Paulinho não dá um jeito para nós, né? Vamos ouvi-los enquanto nós trazemos a nossa oferta ao altar do Senhor. Momento da oração geral. Temos aniversariantes de março até o dia 9. No dia 2, o Estevão. No dia 4, fez aniversário a Tânia Schmidt. Paulinho fez aniversário no dia 5. Paulo Fernando Pitt. O Rob Girl fez aniversário no dia 6 e a Melita Scheunemann faz aniversário amanhã, no dia 9. Esses são os aniversariantes que a gente tinha anotado. Se há algum outro aniversariante que queira nos lembrar? Não? Vamos então também incluir em nossa oração os enfermos. Temos especialmente 2 em nossa congregação, que é a irmã Irma, né, que está se preparando para a cirurgia. Temos também o senhor Pedro Nascimento. Quero lembrar também a minha mãe, que fez cirurgia de emergência no domingo e está aguardando biópsia para ter tratamento, e ainda também um outro probleminha de saúde para cirurgia. Mas cremos, confiamos que Deus está no comando, né? Temos algum outro pedido? Dia servir. Sim. Maria Luísa. Dona Zeli também. Então tá certo. Vamos então. Oi, pois não, dona Sueli. Sim, do Fabiano Chão, né? A
Adriele. Muito bem. Aprendendo sempre o sentido da igreja cristã, que é corpo, né? Que se lembra daqueles que estão precisando. O bom é que se nós lembramos, nós precisamos lembrar, Deus não esquece, né? Então tá bom. Quero convidar os irmãos que estão em pé para a gente fazer a oração geral. Ela é responsiva, então eu convido vocês a, quando chegar a parte de vocês responderem. Tá? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador do mundo, a morte tira de junto de nós pessoas queridas. Seja misericordioso e conforta-nos, Senhor, com a tua palavra. Agradecemos pela bondade e misericórdia que demonstraste ao pastor Paulo, ao irmão Ito e todos os outros irmãos saudosos, recebendo-os na fé salvadora através do batismo. Confiamos que tua graça esteve com eles na hora da morte. Graças, Senhor, por teu amor. Conforta os que choram, sara os corações enlutados com o bálsamo do teu amor e com a doce esperança de um feliz reencontro no céu. Sirva a morte de pessoas queridas para orientar os nossos pensamentos e anseios ao céu, de maneira que afastemos os nossos corações da vaidade e busquemos a única coisa necessária, que é o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o perdão de todos os nossos pecados. E quando chegar a hora da nossa morte, não permitas que as tentações ou o diabo tenham poder sobre nós, para nos levar ao desespero e falta de fé. Por Jesus, fortalece-nos e conduze-nos ao reino celestial. Não nos deixes cair em tentação, guarda-nos de todo mal, Senhor. Oramos aqui por todos os enfermos aqui citados, que estão em nossas orações, estão em nosso coração, em nosso pensamento. Cuida deles, Senhor, todos esses que foram citados nesta noite. Cuida também dos enlutados, dos abatidos, por todos aqueles que sofrem, por todos os tipos de males. Oramos pelos desempregados, os injustiçados e os abatidos. Envia-nos, Senhor, para cuidar de todos os que precisam de Ti. Cuida da tua igreja e faça dela um instrumento do reino de Deus para a consolação e divulgação do Evangelho e da graça de Deus. Fazemos esta oração no nome sublime de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. nós vamos agora para a celebração da Santa Ceia. Eu convido vocês a responderem o prefácio da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito, Levantai os vossos corações. levantemo-nos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes,
memória minha. Temos o sublime convite do Senhor: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Nós vamos agora celebrar a ceia, que eu convido o pastor Jacques, também liturgista desta noite, para nos auxiliar na ceia, enquanto nós vamos cear, e os músicos vão esperar ao final, tudo bem? E água Maurício? Eles fazem melhor, muito bem, então aguardamos o seu serviço. Aqui, para os que não estão habituados no costume aqui da congregação, nós iniciamos aqui do meu lado esquerdo, né? Vem em fila a ceia, depois do fundo até o início. Bem-vindos à ceia do Senhor. Toma.
grupo de limites, todas essas possibilidades. Nós nos despedimos porque hoje vimos de novo a salvação, recebemos na Santa Ceia. Assim, o pastor Paulo e todos os irmãos que conheceram a fé, puderam já se despedir de nós para entrar na glória eterna. Nós não sabemos o que vai acontecer quando sairmos daqui da igreja, o que será de nós amanhã, só Deus sabe. Mas nós já temos a salvação, já conhecemos e sabemos, temos a confiança no reencontro. Como diz um querido amigo pastor, com quem eu trabalhei muitos anos, o pastor Miller disse: até mais, se não aqui, lá no céu. Vamos então juntos cantar o nome de Lides? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte e a ressurreição do Senhor, até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Senhor Deus, Pai amoroso, louvamos e agradecemos pelo privilégio de nos assentarmos à tua mesa, onde recebemos o alimento celestial que fortalece a nossa fé. Neste pão e neste cálice, relembramos o sacrifício de Cristo, a vitória sobre a morte e a esperança da vida eterna. Hoje, especialmente, rendemos graças pela vida do teu servo, o pastor Paulo. Ele foi um instrumento do teu amor, levando consolo aos fracos, esperança aos enfermos e louvor à tua casa. Seu testemunho permanece entre nós e sua memória nos inspira a seguir fiéis ao chamado que recebemos em Cristo em nosso batismo. Obrigado, Senhor, porque nessa comunhão recordamos que somos um só corpo, unidos no teu amor e fortalecidos pela tua graça. Que esta ceia nos renove para vivermos com fé, servindo uns aos outros com alegria, até o dia em que estaremos todos reunidos à mesa do Cordeiro na glória eterna. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podemos sentar. O coral do Seminário Concórdia vai cantar agora. Enquanto eles se preparam ali, eu acho que o hino escolhido, Jesus, és a minha canção na jornada. Quem não gosta de cantar e cantarolar, e quem lembra que a música é algo presente na vida do nosso querido pastor Paulo, né? No zelo, na preparação do culto, nas escolhas dos hinos e dos cânticos. Certamente, no seu cantar diário, Jesus era também a canção na jornada do pastor Paulo. E agora vamos ouvir, então, na voz do coral Concórdia, na regência do nosso pastor, professor Paulo. Eu vou proclamar o
tantas palavras, em tantas músicas, mas nós vamos então agora receber a bênção do Senhor, e hoje, de uma maneira que o pastor Paulo também já fazia aqui, ouvindo o canto coral da congregação de São João Batista, que vai cantar a bênção araônica. Estamos chegando ao fim do nosso culto. Queremos agora também saudar, chamar bem-vindo a todos que estão nesta noite louvando ao Senhor, celebrando a memória do nosso querido pastor. Temos muitos visitantes, temos muitos do seminário, né? Não vamos apresentar um por um, até depois eu sugeri a gente uma hora fazer um culto para apresentar todos os alunos novos aqui para a nossa congregação, né? Então vamos terminar esse momento posterior. Mas eu gostaria de saber, nós temos muitas visitas do distrito, né? Já vamos dar a palavra ao conselheiro que está aqui, mas eu gostaria de saber, tem alguém aqui que não só os alunos do seminário, mas sim que está vindo pela primeira vez na congregação? Não é a primeira vez, tá? Mas alguns estão retornando para esse momento, né? Gostaria de apresentar alguém em especial? Nós escolhemos, mas Ele nos proporciona essas oportunidades. Então sejam todos bem-vindos. Nós
vamos manter a agenda de culto sempre às 19 horas do sábado, né? E no próximo sábado, nosso próximo culto, vamos ter uma assembleia. Eu vou convidar aqui o presidente para fazer essa convocação. E já peço ao nosso conselheiro que já venha aqui para frente para fazer uso da palavra, para fazer a saudação à congregação. Olá, boa noite. Bem rapidinho, nós, como congregação, nós queremos convocar a todos os membros votantes para participar da assembleia, a assembleia no próximo sábado, depois do culto, para nós decidirmos, homologarmos, né, o que a diretoria propõe sobre a forma de continuidade dos trabalhos da congregação São João Batista. Então, já foi convocado no culto anterior, já também foi divulgado pelo WhatsApp, só reforçando então esse convite para a Assembleia no próximo sábado. Obrigada. Pastor Carlos Montenegro, conselheiro agora no exercício. Seja bem-vindo ao nosso culto também. Quero trazer uma saudação da parte da nossa diretoria nacional da igreja e também, em nome do distrito, saudar a toda a comunidade, de maneira bem especial, família, pastor Pete, e dizer que o distrito, como a igreja, quer estar do lado da congregação São João Batista e também junto à família, em qualquer situação, em qualquer momento que for necessário. O distrito se coloca à disposição, bem como a diretoria nacional. Queria, para não delongar, primeiro fazer um convite para no dia 13, agora, quinta-feira, reunião do Conselho Distrital do nosso distrito, então, aqui na comunidade Bom Pastor, do lado da Abrace. Então, todas as lideranças, quem quiser participar, está convidado a partir das 20 horas, nossa primeira reunião do ano do Conselho Distrital. E para encerrar, eu gostaria de fazer uso da palavra do Evangelho de uma maneira bem especial para a família, mas estendendo a toda a congregação. Uma palavra que nos diz, eu acho que é bem oportuna para este momento, que fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, ou não fora, eu não teria dito. E depois Jesus acrescenta: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Bem como foi muito bem pregado pelo pastor Anselmo, Jesus Cristo é a nossa força e é o nosso poder. E Ele, somente Ele, pode confortar e consolar os corações aflitos, e que nenhuma tentação tenha poder sobre os familiares, sobre a congregação, no sentido do sofrimento, da saudade, na ausência do pastor Paulo. Que a imagem, que a lembrança do pastor possa permanecer em todos os nossos corações, como sempre fez e gostou, cantando, regendo e pregando a palavra do Senhor. Assim, Deus abençoe a congregação, Deus abençoe a família, o pastor Paulo, e que todos possam saber que Deus está sempre do bom. E só para terminar, fiquei muito feliz quando entrei em contato com a comunidade aqui, com a diretoria, e logo recebi o retorno, me colocando a par de que algumas atitudes, algumas decisões já tinham sido tomadas para andamento do trabalho. Que bom, que bom. E no mais, fora então isso, o distrito também se põe à disposição para qualquer atendimento que for necessário. Muito obrigado. É bom sempre dizer que o distrito, desde o primeiro minuto, se colocou à disposição, né? Mas graças a Deus, Deus abençoa muito essa congregação São João Batista, com pastores e tanta liderança, né? Tanta liderança. A gente às vezes coloca uma ênfase bastante, mas temos tanta liderança aqui nessa condição, é de fato muito abençoado. Mas agradecemos e certamente
a congregação vai acionar, vai continuar colocando como escrito. Gostaria de saber se a família você quer fazer uso da palavra. Boa noite, meus irmãos. É um momento um pouco delicado, bastante tristeza, ainda bastante saudade. Mas nós lembramos que nós não lembramos aqui a morte, nós celebramos aqui a vida eterna em Jesus. E também lembramos uma vida abençoada, uma vida repleta de bênçãos, uma vida repleta de alegria, e uma das grandes bênçãos foi trabalhar aqui nessa congregação. Foi um privilégio que Deus concedeu trabalhar aqui na congregação. E eu aproveito as palavras do pastor Carlos. Esse trabalho continua. Indiferente de quem for o pastor, e nós somos muito agraciados que nós temos 4 pastores incríveis aqui, que continuarão com o trabalho, mas indiferente de quem for, essa foi uma congregação muito amada pelo meu pai, pelo pastor Paulo, e o trabalho continuará. E a semana passada, acho que foi semana passada, ao final do culto, nosso querido irmão, o pastor Anselmo, questionou acerca de uma música que o meu pai falou certa vez que poderia ser tocada em qualquer culto. Eu não tinha bem certeza na hora. Nós fomos, conversamos depois em casa. Eu não sei se essa música, professor, se for depois o senhor me corrige, mas é o hino 207. O hino 207, ele diz: porque Jesus faz tudo bem. Porque Jesus faz tudo bem. E na mensagem do culto, o meu pai lembrou que mesmo na adversidade, Jesus faz tudo bem. Existem momentos que é um pouco mais fácil de lembrar e cantar essas palavras. Quando o plano dá certo, quando nós recebemos uma boa notícia, quando nós chegamos em segurança de uma viagem, porque Jesus faz tudo bem. E existem alguns momentos que é um pouco mais difícil, quando os nossos planos não dão tão certo assim, quando algo vem a nos faltar, quando alguém perde emprego, quando alguém perde um amigo. Quando alguém perde um colega, uma esposa perde um marido, filhos perdem um pai, mas também uma congregação lamenta a partida do seu pastor. Queridos irmãos, mas mesmo nesses momentos, eu lembrei, sempre que eu ia visitar o pai, eu cantava para ele. Em alguns momentos ele estava um pouquinho melhor, que cantava junto, mas a última música que eu cantei para ele, ó que mil línguas eu tivesse, ali ele já não conseguia, não tinha mais tanta força assim para cantar junto. Mas ele me contou uma vez a história do autor dessa música, que perdeu 6 dos seus 11 filhos, perdeu a esposa e perdeu tudo em um incêndio. E mesmo assim, ele conseguiu compor um hino tão bonito, um hino de louvor, e mesmo na tribulação, Deus está conosco. Então, sim, eu quero continuar cantando que Jesus faz tudo bem. E um dia, no nosso dia derradeiro, nós podemos cantar junto do nosso pastor, junto de tantas pessoas queridas, que Jesus fez tudo bem. E que essa certeza, que é algo que me consola, também possa consolar todos nós nesse momento tão difícil. Muito obrigado.
citadas nos últimos tempos. Isso foi citado também pelo pastor no momento que estava no hospital, a música de sua autoria, o amor perfeito, baseado em 1 Coríntios 13. Então vamos cantar de novo, para nos despedirmos desse momento de culto, e Deus nos abençoe a nossa entrada, a nossa saída, e nos abençoe a nossa vida.